Olá, eu sou a Carol Silveira. E eu sou a Renata Michels. Aqui, dinheiro é comportamento. A forma como você pensa sobre ele define os seus resultados. Nosso objetivo? Destravar a sua mente para que dinheiro deixe de ser um peso e passe a ser uma ferramenta de liberdade. Seja muito bem-vindo ao DesbravaCast, um espaço para abrir a sua cabeça, aprender sem complicação e transformar sua relação com o dinheiro. Uau! Chegamos no nosso 8º episódio, Renata. E será sobre o quê? Exatamente, Carol. 8º episódio, meu Deus. E ainda não decoramos a nossa abertura de todos os dias, que é a mesma coisa, né? Então vamos para o que importa, né? Que o nosso assunto é de extrema relevância, né? Para nossa vida, gente. E eu quero começar essa abertura com uma reflexão. Vocês já pararam para pensar que a forma como a gente lida com o nosso dinheiro na vida adulta é moldada desde a nossa infância? Exatamente. Em um mundo, né, consumista, que a gente é bombardeado por propagandas o tempo todo, né, cada vez mais faz mais sentido ainda que as crianças, né, começam a introduzir, né, começam a aprender mesmo sobre o dinheiro desde a infância. É importante, né, realmente ensinar as crianças desde cedo a poupar, guardar e até mesmo doar o dinheiro, né. Então é muito importante ensinar as crianças desde cedo, né, a guardar, a gastar e até mesmo doar o dinheiro, porque vai formar adultos conscientes e preparados financeiramente, né, para lidar com o dinheiro. Então é muito interessante isso, né, o nosso tema, né, de hoje, porque realmente com tudo isso a gente vai aprender nesse episódio, né, a base para a vida adulta, né, para realmente, né, a ter uma vida financeira mais saudável, né, ter hábitos financeiros saudáveis na vida adulta. Então a gente vai introduzir aqui, né, como que a gente aplica isso desde cedo, né? A gente pode trazer até métodos, né? Como aplicar na prática isso. Vamos trazer também, né, o papel da família, que é muito importante nisso tudo, né? E o momento certo para começar a introduzir isso, né, Carol? Com certeza, né, Renata? O nosso assunto hoje vai na raiz do nosso aprendizado financeiro e que depois a gente vai replicar isso no futuro, né? Então, de acordo, inclusive, com uma pesquisa conduzida por um professor da Universidade de Cambridge, o nome dele é David Whitebread. Eu não sei se a pronúncia está correta, tá? Mas as crianças, elas começam, de fato, a entender e compreender sobre dinheiro lá nos seus 7 anos de idade. A gente vai falar mais sobre isso em seguida, mas é muito importante a gente, com certeza, levar esse aprendizado de uma forma lúdica para que depois os adultos não se tornem pessoas frustradas em relação a dinheiro, não sabendo lidar, não sabendo muito esperar, juntar dinheiro, poupar, guardar para concluir um objetivo. Então, o nosso assunto hoje ele está muito importante para todos os pais, até porque a gente não tem educação financeira em lugar nenhum, né, Renata? Então, assim, eu acho que essa questão de que a gente precisa, nós adultos, nos informarmos para saber como ensinar uma criança a lidar com o dinheiro desde cedo é de extrema importância, porque isso molda o nosso futuro. O dinheiro é comportamento e as crianças aprendem a partir disso, né? E complementando com com o que tu trouxestes ali na abertura, em relação a esses estímulos que a gente sofre, né? Hoje a gente sabe que a maior parte das crianças ficam mais de 4 horas vendo televisão. Isso é uma média, né? Sim. Então, nos desenhos a gente tem muito estímulo de compra. Todas as crianças querem tudo. Com certeza. Muitas crianças assistem o YouTube. O YouTube também tem, então, muitos anúncios de acordo com cada faixa etária. E com os desenhos que as crianças assistem, vai ter o anúncio de acordo com aquilo ali, né, Renata? Então, assim, todo esse movimento de anúncios, de estímulos de compra, realmente impacta muito na criança, impacta nós adultos, né? Imagina só nas crianças que elas acabam tendo, não tendo a maturidade para entender. Nós, às vezes, não temos, né? Imagina a formação das crianças. Com certeza, Carol. Acho que esse contato desde muito cedo, né, com publicidade, com propagandas, né, como tu trouxeste, né, é muito importante porque é onde eles estão tendo o primeiro contato com o dinheiro. E realmente outro ponto que é importante falar sobre a importância, né, da educação financeira infantil é que ela é uma base, né, para o adulto chegar lá com
consciência sobre o dinheiro, a entender mesmo, a conquistar esse dinheiro, né? Da onde que ele vem, né? Como que eu administro ele? Então, a base, ela é muito importante, até mesmo, né, para resolver adversidades. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? O adulto que teve essa base, ele vai conseguir lidar, né, com esses problemas da vida adulta muito mais fácil do que quem não teve essa educação financeira, né? Com certeza, Rê. E muito das pessoas que chegam na vida adulta, elas chegam com crises financeiras muito porque a gente não tem essa base sólida. Exato. Querendo ou não, a gente não tem nenhum tipo de educação financeira na escola. Deveria ser uma matéria, né? Acho que todo mundo concordaria com isso, né? Acho que sim, porque é uma coisa que dinheiro é algo que a gente lida toda a nossa vida e nunca ninguém nos ensina. A gente não é ensinado na nossa família, a gente não é ensinado nas escolas, a gente não tem uma disciplina sobre isso, e trazer essa consciência para a criança em casa, então, é algo que é de extrema importância, é o que a gente vai discutir bastante aqui hoje, né? E quando a gente não aprende a parte comportamental, quando a gente é criança, em relação a dinheiro, se torna algo muito mais complexo, né, Rê? Porque, principalmente, quando as crianças não aprendem que elas precisam poupar dinheiro, que elas precisam juntar dinheiro, né? Quando são crianças, esse comportamento ele vai se repetir em todas as fases da vida. Exatamente. E quando tu vai para receber o teu primeiro salário, quando tu recebe o teu primeiro dinheiro porque tu trabalhou, tu fez um estágio na faculdade, enfim, a maior parte das pessoas não sabe lidar, principalmente porque elas achavam que, né, isso baseado em estudos, achavam que casa, transporte, alimentação, a gente tinha de graça em casa, né? Então, parece que aquilo ali a gente não precisa se preocupar. E aí, quando tu vai para a vida adulta, tu continua só tratando principalmente os teus desejos, porque tu nunca aprendeu a base sólida em relação a todas as tuas necessidades, quando tu vai morar fora de casa ou quando tu recebe o teu primeiro salário, como eu já comentei, e aí acaba trazendo, então, adultos disfuncionais com o dinheiro. Eles estão vendo dentro do ambiente Instagram ali coisas que nos geram muito desejo e que a gente acaba, então, partindo para isso sem suprir o restante, né, o básico. E eu acho que é isso que traz, então, esse descontrole e também os números que a gente tem hoje no Brasil de pessoas endividadas, né, que ultrapassa 50%. Carol, e outra situação que é muito importante, né, sobre a educação financeira, que a gente precisa mesmo se atentar como algo, né, sério mesmo, de realmente que tem que ser executado, é que a formação da ética de uma criança começa também através da educação financeira infantil. Porque, imagina, uma criança, ela precisa ser ensinada de que tudo que é conquistado e de tudo que ela for gastar o dinheiro dela tem que ser, né, gerida através de uma ética rigorosa. Né? Claro. Então, começa a formar realmente, né, o ser humano para o mundo. Então, por que a gente não dá essa devida importância? Então, como a gente vem comentando, além de formar adultos que vão conseguir lidar bem em momentos difíceis, né, vão realmente adultecer, né, para a vida, né, conseguir lidar com seus problemas, além de tudo isso, vai ter um impacto na ética. Então, isso é muito importante, né? Exatamente, né, Rê? E por isso, então, a importância do papel dos pais nessa educação financeira desde quando nós somos crianças, desde que a gente tem ali, a partir de 3 anos de idade, a gente já consegue começar a introduzir uma educação financeira para crianças, né? Então, assim, o papel dos pais, já que a gente não tem em outros lugares, é de extrema importância para que realmente as pessoas aprendam com ética como lidar com o dinheiro, né? Exatamente, Carol. Eu acho que o impacto dos pais, né, na criança, na formação da criança, eu acho que é um ponto que a gente vai trazer bastante aqui. Mas até para dar um fechamento sobre a importância da educação financeira, a gente tem que começar a se atentar que, além de formar adultos conscientes com o dinheiro, a educação financeira pode ser, né, o que a gente precisa para gerar um país melhor. Né? Com o impacto certeza, no país, Renata? na economia. Então, é algo muito... Né? Eu quero frisar a importância disso, né? Inclusive, se a gente for pensar, eu sempre gosto de fazer, e aqui eu vou fazer uma analogia sobre as nossas contas domésticas com a economia do país, né? E lá, no nosso governo, nós temos pessoas formadas
por nós, né? Nós temos pessoas, nós temos brasileiros lá que nos representam. E querendo ou não, além de políticos precisarem, no meu ponto de vista, de formação técnica para lidar, com certeza, se no momento em que a gente levar isso para as crianças, desde sempre, a gente vai formar adultos muito melhores e a gente também vai ter reflexos muito positivos, porque será quem irá nos governar lá no futuro, né, Renata? Exato. Então, a importância que a gente tem que levar da educação financeira infantil e a seriedade que a gente precisa também com esse assunto é enorme, no meu ponto de vista também. É muito, Carol. Inclusive, né, a gente está num país hoje que realmente, como a gente vem comentando, não é um tema recorrente, né, educação financeira. E num país que atravessou 6 mudanças de moeda no espaço de 20 anos, é quase que impraticável que lá na frente a gente não ia sofrer o impacto e isso não ia, né, a gente não iria estar vulnerável num planejamento financeiro. Então, é óbvio que a gente, né, iria sofrer esse impacto e a gente tem sofrido. Exatamente. E para a gente entender também um pouco mais sobre como o impacto do comportamento é algo que a gente leva muitas décadas para a gente eliminar. Existem comportamentos de momento de hiperinflação que nós vivemos antes, então, do Plano Real, e que esses momentos, eles acabaram nos trazendo um comportamento de ir no super uma vez ao mês e comprar tudo o que a gente precisa, o tal do rancho, né, que a gente ouve muito falar, porque a gente sofreu um impacto muito negativo nesse momento de hiperinflação. Espero que não aconteça novamente, porém, foi um impacto que moldou gerações, moldou o comportamento e por isso que o comportamento, voltando para a educação financeira infantil, é de extrema importância. E é por isso, então, que a gente acaba trazendo muito a influência do papel da família na formação dessas crianças, né? E a criança, ela aprende sobre dinheiro sempre observando. É na observação. Se não tem quem ensine, além a partir... do dinheiro, sobre qualquer outra coisa, né? Claro, com certeza, né? O comportamento... É muito importante. Exato. As crianças aprendem a falar, observando a gente a falar, aprendem a caminhar com a gente ensinando, enfim. Então, as crianças, elas aprendem pela observação. Então, por isso que, além de ter uma educação financeira infantil, a gente também precisa nos educarmos para dar bons exemplos, né? E aí eu acho que começa aí a importância, então, da questão de educação financeira como um todo, né? Para nós adultos que não tivemos e que na maior parte das vezes não tivemos a sorte de ser bem influenciados ou não tivemos pais com uma educação financeira eficiente e que passasse isso para a nossa geração, para nós como filhos, enfim. E a partir disso, a gente precisa se conscientizar, então, da educação financeira para nós, dos nossos planejamentos e o que a gente vai passar para os nossos filhos, afilhados, sobrinhos ou para as crianças, né, que estão ali em contato conosco. Exatamente, Carol. As crianças, né, elas realmente passam a imitar a atitude dos pais. Então, a importância do papel da família vem desde aí, né, em ter essa consciência, né, que realmente o exemplo arrasta, né? Então, é muito importante começar a prestar atenção nas crianças. Desde cedo, identificar, por exemplo, um perfil do investidor da criança. Realmente, começar, né, nas atitudes da criança e ir ajustando e moldando. Isso sim é da responsabilidade dos pais, né? Porque pode ser, né, que desde a infância ele já retrate algum perfil, né, que pode ser que precisa ali, né, ajustar, assim, um perfil já mais agressivo, digamos assim. Já gosta de correr mais riscos, né? Exatamente. E isso a gente pode ver no comportamento da criança como um todo, né? Exatamente. Então, no jeito que ela lida com as outras coisas, porque o dinheiro é isso, né? O dinheiro, ele é comportamento. Então, em tudo que a gente se comporta, em tudo que a criança se comporta, ela vai replicar isso na vida adulta. Então, se ela realmente gosta de correr tantos riscos, se tu começar a ajustar isso nas coisas que ela faz durante a vida, né? Durante as atitudes dela, isso vai impactar sim lá na frente. Então, fazer ela buscar uma certa segurança, né? Já ir mostrando desde cedo essas questões, né? Exatamente, né, Renata? E não adianta, como as crianças elas aprendem muito com a observação, muito mais do que com o que é ensinado, não adianta a gente falar para as crianças que precisa economizar sem fazer com que elas pratiquem isso de fato, né?
existem muitas brincadeiras lúdicas que podem ser feitas, enfim, a gente tem cofrinhos, a gente tem gibis da Turma da Mônica, por exemplo, que falam sobre a importância dessa educação financeira, a importância do dinheiro na nossa vida, que principalmente visto tudo isso, e claro, de acordo com as idades, né, que a gente vai trazer daqui a pouco esse assunto, é importante a gente colocar esses hábitos, é importante a gente colocar esse tipo de comportamento nas crianças desde que elas são pequenas, né? Desde que elas são ali na fase infantil mesmo, de 3 anos, a partir de 3 anos mais ou menos, onde as crianças vão acabar aprendendo que por que eu tenho que esperar? E aprender que esperar gera uma recompensa importante, né? Exatamente, Carol. Acho que o que tu trouxeste é muito importante, né? Se realmente as crianças aprendem, né, pelo exemplo, né, realmente os pais têm que se atentar muito pelo que eles estão passando. E a gente precisa entender que o ambiente familiar é o lugar mais propício para um ser humano se desenvolver. Então, a importância disso, né, do impacto, né, da criação dos pais é justamente, né, o desenvolvimento. E esse desenvolvimento é formado com a comunicação verbal e a não verbal, ou seja, né, através dessa observação, né? Então, para ver a importância do que de fato, né, o que tu queres transmitir para um filho, mas isso não está fazendo, né? Então, fica algo, né? Fica contraditório na cabeça da criança, né? E com certeza a parte comportamental e de observação é a que mais vai impactar. Por isso a importância que a gente tem hoje, mesmo depois de adultos, de entender sobre como lidar com o dinheiro e também entender o que a gente está passando para as próximas gerações sobre isso, né? Inclusive, um outro ponto, né, Carol, é que os pais muitas vezes acham que assunto de dinheiro não deve ser falado com criança, né? E acham que não, eles têm que se preocupar com os estudos e apenas isso. Então, não, a importância realmente de se fazer presente, né? Até a gente vai falar depois um pouco mais sobre metodologia, sobre na prática, mas sim, a criança precisa participar disso desde cedo, do momento financeiro, entender sobre isso, como que está a situação da família, enfim. Inclusive, são situações que a criança precisa sim, né, saber desde cedo. E a gente tem que deixar bem claro, então, que é um assunto, sim, de criança, né? E até mesmo, né, outro impacto muito importante pra gente pensar, né? Hoje em dia, né, a gente, vida como ela é, né? É correria, é os pais trabalhando. Antigamente, muito as mães ficavam em casa, os pais iam para o mercado de trabalho. Hoje em dia, os dois, né? Então, isso se estende muito à rede de apoio. Babás, creches, colégio. E, às vezes, né, os pais acham que para suprir essa falta na vida das crianças, o que eles acabam fazendo? A atitude, né, para suprir isso é dar coisas, né? Então, isso é muito importante, gente, porque assim, a partir do momento que a criança começa a vincular, né, que aos pais estarem fora, elas ganham algo, isso começa a gerar um comportamento consumista desde cedo. Nossa, é um caos, né, na cabeça depois de um adulto, tudo isso se transformar em algo concreto na vida dele de educação financeira de fato, né? Como é que ele vai lidar com isso se durante 15, 18, 20 anos ele aprendeu dessa forma, né? Exatamente. Ele viu isso acontecer. O cérebro, ele funciona muito com essa parte de observação e trazer recompensas com presentes é algo que não faz sentido nenhum, né? Principalmente nem trazer recompensas e muito menos punições também, né, Renata? Eu acho que essa parte de punir as crianças ou os adolescentes com o dinheiro ele não serve para isso. Ele não é para ser ensinado de forma como sendo o poder que o pai tem sobre o filho, que a mãe tem sobre o filho, né? Eu acho que isso também impacta de uma forma muito ruim nessa formação. O dinheiro, ele é para ser ensinado como de fato que ele é, uma ferramenta de utilização, né? Uma ferramenta onde a gente pode trocar por outras coisas. Então, é uma ferramenta de troca, é uma moeda de troca que a gente pode trocar por coisas que a gente deseja. E isso, sim, faz parte do que a gente precisa ensinar para as crianças. E não puni-las com dinheiro ou agradá-las com dinheiro, né? Dando presentes em demasia, principalmente porque tu não está presente. É para suprir uma falta, uma culpa, né? Exatamente. Essa culpa, a gente não pode associar com esse tipo de sentimento. E isso também a gente tem a questão toda de, nossa,
pobrezinho. Eu preciso dar tal coisa pra ele, porque veja só, aconteceu isso durante a semana dele. Ou eu não estava com ele, ele tá me pedindo isso, como é que eu não vou dar? Gente, a educação do teu filho, ela é muito mais importante do que suprir um desejo e uma necessidade que muitas vezes não faz sentido naquele momento, só para mimar aquela criança. E essa criança lá na frente vai sofrer um impacto em tudo, em questão até mesmo de disciplina, né? Isso vai impactar na ética, impacta como ela vai lidar com o dinheiro, né? Com certeza, impacta na formação do ser humano em si, né? Não impacta na formação só de que este adulto vai lidar bem com o dinheiro, mas impacta na vida, exatamente. Inclusive, tem um estudo muito legal, acredito que a maior parte das pessoas já devem ter visto ele, que ele é sobre deixar a criança na frente de um doce ou na frente de algo que ela gosta muito. E dizer para ela, isso inclusive virou até uma trend, né? Tem vários vídeos de pais fazendo isso com os filhos, no sentido de que se tu esperar, tu vai ter uma recompensa maior depois. E isso é de extrema importância a gente entender. E, inclusive, esse estudo relata que as crianças, quando tiveram a capacidade de esperar, elas não tiveram ansiedade naquele momento, se tornaram adultos muito mais prósperos, muito mais disciplinados e com comportamentos muito melhores do que aquelas crianças que agiam por impulso. Então, ensinar a fazer esse tipo de vínculo para fazer a educação financeira do teu filho, ela serve não só para formar, né, uma pessoa que lida bem com o dinheiro, mas que lida bem com frustrações lá no futuro, né? Nossa, com certeza. Esse experimento é muito legal mesmo. Muito. Né? E, inclusive, Carol, acho que para a gente linkar com isso, a gente pode já começar a trazer aqui, tem os 4 pilares da educação financeira infantil. Então, para a gente já começar a entrar mais na parte prática, né? Os 4 pilares são, né, como ganhar, como poupar, como gastar e como doar. Então, é muito importante aqui, né, no como ganhar, é a criança entender que o dinheiro vem do trabalho, vem da dedicação, do esforço. Então, é assim que é a base, né, para ela entender o como vem, de onde vem o dinheiro. O dinheiro não vem da árvore. Exato. Então, a criança precisa entender, né, essa base, né, de da onde vem o dinheiro. E tem também o como poupar, né? O poupar, ele pode ser tão satisfatório como gastar o dinheiro. Ensinar uma criança a como ganhar dinheiro é algo maravilhoso, né? Principalmente porque a gente incentiva a criatividade da criança. A gente pode estar ensinando ela o senso de responsabilidade e até mesmo o empreendedorismo infantil. Com certeza. Então, trazer tarefas nesse sentido para as crianças, para elas entenderem como ganhar dinheiro, é algo que pode, de fato, transformar essa criança num adulto muito disciplinado, né? Exato, Carol. E eu quero até fazer um comentário meu da minha vida, da minha infância. Realmente, como ganhar dinheiro é importante, né? Eu até falo sobre isso, eu tive uma educação financeira infantil, mas assim, sem querer, né? Foi o acaso mesmo, porque meus pais, né, sempre tiveram empresas, né? O meu pai tem até hoje, né, uma oficina, e a minha mãe na época tinha lojas, né, de cosmético. Então, como tu trouxeste, né, a criatividade e o empreendedorismo, elas andam juntas também, né, que é a arte, né, de empreender, né, de resolver problemas, criar oportunidades. E quando eu era criança, a minha mãe e meu pai sempre, né, empreendendo, e eu tive uma experiência que eu morava, né, lá em Tubarão, Santa Catarina, do lado da faculdade Unisul, e eu via os alunos passando ali na frente e eu vi uma oportunidade, eu criei ali uma oportunidade, né, de, nossa, eu posso ganhar dinheiro com isso. E minha mãe me incentivou, imagina, com mente empreendedora. E o que eu fiz? Eu comecei a vender desenho na frente de casa. Então, como eu também via que através, né, do artesanato que a minha mãe fazia, né, ela fazia cosméticos, ela mesma montava e tudo mais. Então, como eu me criei nisso, eu via que através da arte ela gerava dinheiro. E eu pensei, não, vou começar a vender desenhos porque eu quero dinheiro, era o meu objetivo. Então, e daí eu também, como que eu fiz, né? Eu não sabia desenhar. Então, eu assim, nossa, o que eu posso fazer se eu não sei desenhar? Eu criava cartões, né, que daí eu botava assim, mãe, daí fechava a folha, assim, e a pessoa poderia escrever uma carta para a mãe, enfim, eu personalizava. Uau! Exatamente. Então, assim, a partir disso,
Tu enxergou uma oportunidade, tu exercitou a tua criatividade e ainda um lado empreendedor, tudo numa mesma tarefa ali, muito lúdica, muito legal, muito simples, né? Muito legal. Exato. E daí eu ia pra frente de casa pra vender e eles compravam. E daí eu comecei a ampliar meu negócio, né? Eu trazia outros produtos, daí era bijuteria, enfim. E eu adorava. Para mim, então, assim, eu tive o contato desde cedo que como ganhar dinheiro pode sim ser uma tarefa divertida, como tu trouxeste. Pode ser lúdico, pode ser interessante, né? Não precisa ser sofrido, né? Então, eu acho que... E desde cedo, então, isso acaba sendo uma educação financeira, né? Com certeza, isso faz parte, né? A gente precisa estimular as crianças a entenderem isso, porque depois, na vida adulta, é isso que a gente vive, né? De fato. E o segundo pilar, né? Como poupar. Então, é mostrar para a criança que o poupar pode ser tão satisfatório como gastar dinheiro. Claro, com certeza. E mostrar também que poupar dinheiro hoje pode trazer uma recompensa muito melhor no futuro. E a gente não precisa poupar por medo ou porque somos obrigados a poupar. E sim porque a gente realmente tem um propósito, a gente tem algo de longo prazo a ser cumprido, né? Eu acho que é muito interessante, inclusive, nessa parte de poupar, trazer, então, um cofrinho, um porquinho, um objeto, para que as crianças enxerguem aquilo ali como sendo algo legal. O poupar é algo muito satisfatório, né? A gente ter essa segurança na nossa vida é algo que traz muita satisfação. Então, fazer a criança entender o porquê que ela está poupando e trazer uma recompensa lá no futuro para ela e dizer para ela, né? Ensinar a ela que aquilo ali é por um objetivo específico, é com um propósito específico. A gente traz um senso nesta criança de tirar, então, essa questão toda da impulsividade, de querer Com tudo no certeza. agora, porque hoje a gente sabe das facilidades que a gente tem na vida. Antigamente, muitas vezes, a gente precisava, de fato, esperar até ir na loja, até conseguir que os pais te levem na loja para comprar determinado brinquedo, comprar determinada coisa. Hoje, tudo chega na nossa casa, né? Então, trazer esse senso é de extrema relevância para a formação deste adulto, né? Com certeza. É fazer realmente ele aprender a esperar, a ter paciência, né? A entender que não precisa ser feliz só os prazeres momentâneos, né? Os prazeres também construídos ao longo do tempo podem ser tão satisfatórios quanto e até mais, né? Então, eles terem esse senso de que eles estão guardando. É ideal também nessas questões, né? Definir até um objetivo, uma meta. O que vocês querem, né? Comprar? Eu quero comprar um tênis. Então, saber o motivo desde cedo, né? Fazer eles ter esse senso do porquê que eles estão guardando. Porque, de fato, quando a gente sabe, quando a gente materializa, fica mais fácil a gente guardar. Assim como nós, como adultos, também a criança é igual, né? Elas vão ficar lembrando do propósito, né? Que elas estão guardando. E também nessa parte de poupar, também é interessante sempre já ir prezando o equilíbrio, né? Mostrando que a gente está guardando essa parte para algo lá na frente, mas ao mesmo tempo a gente também tem um valor aqui para gastar agora, né? Sim, que entraria então o planejamento financeiro para crianças. Exatamente. Que as crianças têm que terem essa noção, né? E inclusive levar elas, dependendo da idade, obviamente, para conversa sobre dinheiro da família, né? Que ela precisa existir. Então, fazer toda essa analogia de que a gente tem dinheiro no momento para coisas que a gente precisa utilizar e depois, a partir disso, então, algo que a gente quer construir que seja maior ou, né, enfim, trazer esse senso de responsabilidade e de poupança, né, de poupar dinheiro para as crianças. Exatamente. Então, o nosso terceiro pilar, né, que a gente comentou já antes, ali é o gastar, né? Então, é ensinar, né, que a criança ela pode gastar dinheiro, mas que isso envolve escolhas e consequências, né? Então, o gastar tem que passar isso para a criança, que no que ela está gastando, é importante ela gastar isso, é algo, né, necessário, porque se não for, vai gerar consequências. Por exemplo, ela não vai conseguir, né, que sobre dinheiro, por exemplo, para comprar o tênis. Então, fazer esse link, né, de ir mostrando esse equilíbrio, que tu tem sim um valor para gastar, mas dependendo, né, a gente precisa limitar isso para que não impacte, né, lá na frente. Só falando aqui um pouquinho sobre essa parte de gastar, né? Eu acho que entra o custo de oportunidade. Então, mostrar para a criança que em cada momento que ela está gastando, o porquê que ela está fazendo isso e que ela deve escolher entre duas coisas, né? Para ela entender que no momento em que tu gasta o dinheiro com o tênis,
tu não vai gastar, então tu não consegue gastar esse mesmo dinheiro com outra coisa. Aquele dinheiro se transforma apenas no tênis de fato, né? Então, trazer essa consciência da escolha. O que realmente, de fato, eu quero? O que realmente tem importância para mim nesse momento, né? O que eu amo, né? Gastar com o que tu ama, não só com o que tu gosta, ou porque tava na promoção, enfim, né? Ou porque tava ali no anúncio que a criança viu, né? Exatamente. Exato. Então, é dos pais fazer esse controle, ajudar a criança a ter essa consciência desde cedo, né? E o quarto pilar é como doar. Então, é incluir a generosidade nessa educação financeira, né? De novo, né? Ética também, tempo e habilidades. Então, aqui a gente começa também, né? Construir outras coisas no ser humano, né? Claro, trazer esse senso, então, de generosidade, né? Porque o dinheiro, ele acaba sendo uma ferramenta para a gente exercer isso, né? Então, tanto como adultos, tanto quanto quando somos crianças, né? Fazer a doação de brinquedos até para trazer, então, um senso de não vou usar mais esse, vou doar esse para entrar um outro. Até porque, tanto fisicamente, o espaço, né, que hoje as crianças ocupam com brinquedos, eu estou acostumada a ver muitas crianças com muitos brinquedos que elas não sabem exatamente com o que elas querem brincar, de tanta coisa que existe. O meu afilhado, por exemplo, ele tem, né, alguns poucos brinquedos na casa dos meus pais, porque os meus pais, claro, são avós, têm tempo livre, né? Então, isso modifica a questão da educação em relação aos pais que trabalham, enfim. Porém, eles gostam muito mais dos brinquedos quando meu pai tá arrumando alguma coisa, quando meu pai tá no pátio, né? Exatamente. Então, assim, eles aprendem muito com o meu pai e amam fazer as coisas que meu pai faz, né? De reparação da casa mesmo, né? Ou cortar uma grama, ou carregar uma grama, né? Enfim, eles ficam lá fazendo esse tipo de atividade, eles gostam muito mais do que brinquedos. E trazendo também essa questão de como associar presentes para uma criança, né? Nessa última Páscoa agora, eu fiz uma brincadeira bem diferente com o João, que é o meu afilhado. Era para ser com o João e com o Otávio. Eu achei maravilhoso. Porém, o Otávio dormiu no meio do caminho, então ele nem comeu. Exato, ele dormiu durante todo o processo. Mas ao invés de levar ovos de Páscoa, enfim, chocolate, doce, eu sabia que ele já ia ganhar dos avós, dos pais, né? Trouxe algo diferente, né? Eu levei algo diferente para ele, exatamente, que foi tintas e um quadro pra gente pintar. Então, eu organizei lá um espaço. Ele até me perguntou por que o coelhinho tinha sido diferente. Por que esse coelhinho é diferente do coelhinho lá da casa da minha outra avó, né? Então, mas assim, foi algo que ele amou fazer. Ele se pintou todo, ele podia pintar a camiseta dele, a minha, ele podia pintar tudo que ele quisesse. Então, foi uma experiência maravilhosa. Ele quer de novo, ele me pede. E no final foi muito bonitinho, porque ele disse: eu posso colocar esse quadro no meu quarto, na parede do meu quarto, porque eu achei muito bonito. Então, assim, isso é uma memória que vai trazer... Sim, imagino. Muito além de todos os outros presentes, né? E não dizendo a gente o que fica achando, né, que tem que presentear com algo caro. Exatamente. E eu comprei tintas para ele, tintas de criança mesmo, que a gente pudesse se sujar. Mais uma tela e foi na rua, né? A gente adaptou um lugar, foi na rua, no sol, a gente pintou uma tela que vai ficar para sempre, tanto na memória dele, porque ele já me ligou me perguntando quando que eu vou levar outra tela para ele, tanto quanto na parede do quarto dele, que ele vai olhar e lembrar desse momento que nós passamos juntos. E foi quase 2 horas ali fazendo essa tela e todo o processo. Foi muito divertido. Que legal. Eu achei muito legal quando eu vi, coisa mais fofa. E até trazendo esse ponto que tu comentaste antes, né? Sobre eles acompanharem as funções da casa e acharem interessante e gostarem até muito mais do que os brinquedos. Eu acho muito legal comentar aqui, de um podcast até que eu ouvi. E elas falaram, né, que as duas têm filhos, né? E elas comentaram justamente isso, que hoje em dia as crianças, elas não conseguem conviver com tédio, por exemplo, né? Algo bem do comportamento, assim.
E trazer isso, né? Por exemplo, às vezes tem pais assim, não, eu vou colocar aqui o desenho para ele. Antigamente não era assim. Minha mãe estava vendo o jornal, eu estava ali. Eu tinha que usar a minha criatividade para montar uma brincadeira para sair daquela vida ali de adulto que eu não queria estar, né? Então, e eu adorava brincar de máquina registradora. Eu gostava de contar dinheiro, de fingir que eu tinha um caixa de mercado. Então, sempre gostei muito, né, de trabalhar com vendas e com empreender, ter esse contato com o dinheiro desde cedo. E eles me incentivavam isso. Então, fazer isso, acompanhar os pais, por exemplo, até isso a gente vai trazer também, mas, por exemplo, na vida de adulto mesmo, tarefas bem básicas, ir no banco. Leva a criança. Eles precisam estar inseridos o quanto mais nas questões, né, dos adultos mesmo, em coisas que a gente faz, porque quando eles forem adultos, eles vão se lembrar. Essa questão do quadro, ele vai se lembrar, são coisas que ficam, entende? Então, ele vai trazer, ele vai associar isso, que a Páscoa não precisa ser presentes, não precisa ser, né, coisas caras, ela pode ser um momento, né, diferente, um momento simples, mas com tanto significado. Então, é começar a associar, né, outras coisas na vida da criança, né? Com certeza, Renata. E trazendo então para um outro ponto aqui, que seriam, eu acho que as idades, né? Como inserir Qual que é a idade ideal? Qual idade ideal eu vou inserir cada uma das atividades, né? Eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa levar também, até para a gente ter um pouco de noção de que uma criança, a partir de 3 anos, ela já começa a entender o valor do dinheiro. Ou melhor, ela já começa a entender que existe dinheiro, né? Que existe essa moeda de troca a partir da observação do comportamento dos pais. Com 3 anos, uma criança já sabe o valor das coisas, já dá para começar a inserir esse tipo de atividade que vai trazer, então, uma noção e uma consciência sobre valor, né? A partir de brincadeiras com dinheiro de brinquedo, mostrar que existe algo para a gente trocar, né? Exato. Então, de 3 a 6 anos, mais ou menos, de 3 a 5 anos. Já dá para inserir esse tipo de brinquedo, né? Já dá para inserir esse tipo de brincadeira dentro dessa educação financeira lúdica, né? Então, de acordo com alguns estudos, né, que eu fiz, né, para trazer aqui, inclusive um deles, né, de acordo com o meu TCC, que eu fiz na faculdade sobre educação financeira infantil, diz aqui que a faixa etária, então, entre 5 e 8 anos, é a melhor idade para a criança progredir no assunto de educação financeira, pois é a idade em que é formado as relações cognitivas e são elas que irão dar sustentação para todo o desenvolvimento da criança, né? Uau, é uma idade bem, digamos que ponto-chave. É a base. É a base, exatamente, a partir dos 6 anos. Eu acho que é a base e, inclusive, dá para trazer também muitas noções de escolha e de prioridade, que é o que a gente já comentou, né? Só que a gente não tinha trazido. Então, em qual idade a gente pode implementar isso, digamos assim, né? A partir de qual faixa etária seria o ideal? Então, de 5 a 8 anos. A 8 anos, a gente já consegue, então, fazer toda essa inserção da criança nessa capacidade de escolha, né? Exatamente. Então, aqui eu vou trazer mais ou menos, né, uma metodologia para aplicar, né, de 5 a 8 anos. Então, é como poupar e como falar de dinheiro nessa faixa etária. Então, é definir 3 possibilidades para remuneração e, de preferência, essa remuneração ser semanal. Então, as possibilidades a gente pode escolher um valor para gastos, para economias e para doações. Então, a criança, né, começar já a administrar essas 3 remunerações, né, para essas 3 coisas. Levar a criança para visitar um banco, até que foi o que eu comentei antes, né? Abrir uma conta poupança para ela, né, uma conta menor. Retornar frequentemente para fazer depósitos e retirar dinheiro, para ela ter essa vivência mesmo, né? Outra situação também, estimular a criança a falar sobre diferentes maneiras de usar o dinheiro. Então, é isso, é trazer, né, o poder de escolha para a criança, né, como que ela vai lidar, né, com o que ela vai gastar, né? Não ter medo de dizer, nós não podemos comprar porque não temos dinheiro. Então, aqui é muito interessante a gente comentar sobre isso, né? Porque tem pais que às vezes têm medo de dizer não para o filho, né? Mas isso vai tornar um adulto, né, como a gente trouxe, até mimado, né? Então, a gente sim tem que estabelecer limites, né? Não ter medo de dizer, nós temos dinheiro para comprar, mas essa não é a maneira com a qual eu gostaria de gastar nosso dinheiro. E explicar
a razão para isso, né? Então, aqui também é muito importante a gente comentar, porque por mais que os pais tenham condições, né? Até hoje em dia, eu acho que até muito mais, né? Do que antigamente. Então, eu acho que era muito mais difícil, né? Eu acho que o acesso, né, às coisas. Então, hoje tá tudo como tu comentaste, né? Os brinquedos, nossa, eles têm muito brinquedo, eles têm acesso a muitas coisas. Eles estão olhando o tempo todo ali. Os pais deixam de fazer coisas para si para recompensar as crianças hoje em dia, né? Exatamente. Então, justamente porque imagina os pais, tanto a mãe e o pai, né? Eles estão indo para o mercado de trabalho. Então, eu acho que essa ausência, como a gente comentou também, eles querem suprir com isso. Então, não tenha medo de dizer que por mais que tu tenha dinheiro, tu não acha que é o momento certo. Porque a família está priorizando outra coisa. Pode deixar claro, né? Realmente tem que ter essa conversa. Eu acho até que por educação mesmo. Porque uma família que tem muitas condições faz como, né? Uma família que tem, né? Enfim. E aí, então, como é que tu vai trazer isso? Exato. Então, a gente não fala só nessa questão de a família não ter condições ou algo nesse sentido, mas como é que a gente educa quando a gente tem muito? Exato. Porque também entra aí uma questão muito de crianças mimadas, de pais que não querem se incomodar, né? Como tu trouxestes. Então, não querer se incomodar e não querer dizer não é muito mais fácil dizer um sim. Né? O trabalho que tu tem para dizer um sim e um não são completamente diferentes. Sim é a criança feliz, tu tranquila e acabou a brincadeira ali. Agora o não é mais difícil, né? Demanda mais energia, demanda uma frustração de alguém que tu ama e que tu não quer ver. É um investimento a longo prazo, né? Pensar que no momento vai ser mais difícil, mas depois vai facilitar muitas coisas, né? E inclusive um jeito de fazer a criança entender, né, que não é o momento, é realmente vincular a alguma coisa que vocês têm para fazer. Hoje a gente não pode porque a gente tem uma viagem para fazer. Por exemplo, tu quer ir para Disney, né? Vamos dar só um exemplo assim. Então a gente tem essa viagem, então a gente precisa juntar um dinheiro para isso, para a gente conquistar esse sonho. Então por isso a gente não vai gastar nesse brinquedo, né? Então trazer isso de forma muito clara para a criança, né? Com certeza. Um outro estágio, né, de aprendizado da educação financeira infantil é de 9 a 12 anos, que é quando as crianças se transformam em pré-adolescentes. Então, aqui, eles falam até, né, que é considerada a maior mudança inicial da vida. Então, é muito importante aqui, porque é a fase onde tu vai ensinar, né, os pré-adolescentes a serem proativos, a ter espírito de empreendedor, né, que também a gente estava falando, e mostrar a relevância do dinheiro. Então, essa é a idade, né, que eles conseguem, né, a ter uma maior percepção, a entender um pouco mais, né? Então, dá para ir um pouco mais a fundo. Então, aqui, ajude a criança a estabelecer um regime de economia para alguma ocasião, um interesse especial para ela. Faça disso uma conta na qual a criança faz depósitos regulares e não poderá mexer até que chegue a data combinada. Então, aqui entra aquele assunto do tênis, né? Então, estipule, qual que é o teu objetivo? Comprar um tênis. Então, a gente vai criar essa poupança para isso, vai guardar, e tal data, sei lá, no teu aniversário, a gente vai mexer nisso. Então, é fazer, né, que nem aquilo que tu trouxeste daquele experimento, trazer a paciência, aprender a lidar, né, com um longo prazo. E eu acho que aqui é um ponto muito interessante, porque, assim, eu também convivo com algumas crianças, né, eu também tenho afilhadas, e, gente, a gente vê o quanto, né, a internet, elas não conseguem esperar para ver um vídeo. No TikTok já estão passando, não conseguem esperar. Então, e isso, todas as crianças estão passando por isso, nós estamos passando por isso. Nós, né, já com uma cabeça mais madura, com a noção total da realidade sobre o comportamento, né, de não conseguir esperar. Imagina para uma criança que não tem ainda toda a maturidade que nós temos, né? Então, é o nosso papel, desde o nosso exemplo, a gente não mostrar que a gente está fazendo isso, por exemplo, já é o início, né? Porque tenho certeza que muitos pais acabam, né? Que eles mesmos chegam, estão mexendo no celular, então a criança vai replicar. Então, é ver a importância, né, do teu exemplo a partir disso também, né? Por isso que eu acho que é muito importante essa questão da gente ensinar, porque a gente acaba se desenvolvendo muito, né? Eu acho que pais que querem transformar os seus filhos em pessoas boas para o mundo acabam também passando por esse processo de se autoeducar, né? Novamente, e de realmente fazer o que a gente sabe que é certo. Porque se tu quer levar disciplina para essa criança, então tu tem que ensinar a disciplina desde cedo. Se tu quer levar uma consciência financeira para essa criança, tu também precisa ter essa consciência financeira, né? Então, eu acho que ensinar é uma forma que a gente tem muito também de aprender.
Exatamente. E aqui eu acho que para dar um fechamento, né, nessa idade, né, do aprendizado de 9 a 12 anos, também incluir o momento financeiro da família. Assim como a gente já falou em episódios, o momento financeiro do casal, o nosso momento, né, de planejamento individual, tem que ter o da família, onde todos sentem para, né, ver as suas finanças. Né, Para participar. Exatamente, para entender desde cedo, né? Incluir que às vezes está passando por um momento turbulento, ou se é um momento aí de colheita que está tudo certo, que a gente vai conseguir, né? Para a criança já participar das pequenas conquistas. Então, incluir isso, né, desde cedo, porque assim, e até que eu tenho um ponto, né, para comentar de um caso, né, que aconteceu, onde uma pessoa adulta, ela não teve a participação em momentos desafiadores da família quando era criança e hoje, na vida adulta, ela não consegue lidar com as adversidades. Né? Um caso realmente, né, real, né, que eu sei dessa história. Então, assim, é algo, né, muito impactante. Então, hoje ela tem filhos, né, tem um marido e tudo, e muitas vezes ela tem que ficar hoje, né, dependendo dos pais. Mesmo na vida adulta, porque ela não sabe, ela não foi para essa vida de adulto, porque não é o problema, o impacto, nossa, ela que é o problema. A gente tem que ver a responsabilidade dos pais nisso. Nessa formação, né? Exatamente, claro, hoje é do papel dela mudar isso? Sim, né? Mas às vezes ela não sabe nem por onde começar, porque ela não aprendeu isso. Então a gente não pode levar em consideração, não, ele vai aprender na vida. Não. Às vezes a vida vai ensinar de uma maneira muito agressiva. Muito mais dura, né? Muito mais dura. Partindo, então, aqui para uma parte, eu acho que já adolescente, né? A gente tem, então, a partir de 13 anos, falaste até os 12, a partir de 13 anos até 15, mais ou menos, a gente já pode... Os exemplos práticos que a gente tem para inserir essa educação financeira são mesadas com planejamento mensal, que eu acho que tu já começa a ter, então, uma noção maior de tempo, né, para conseguir ter esse planejamento que não mais semanal, como tu comentaste para outras idades. Missões mensais com metas de economia. Então, dar objetivos para este adolescente já ter os objetivos dele, né? Ter os objetivos tanto de economizar quanto de o que ele quer fazer. Fazer o planejamento de fato, eu acho, Sim. com essa criança, identificando ali o que realmente ele precisa, quais são as necessidades dele e mostrar para ele como é que ele deve se comportar a partir disso com o dinheiro que ele tem, né? A partir da mesada que ele recebe, enfim, trazer toda essa consciência para ele. Além disso, orçamento para eventos sociais, eu acho que é algo bem interessante também. Então, se tu tem um aniversário do amigo e precisa, ou da amiga, e precisa comprar um presente, tu quer comprar uma roupa nova, o que tu quer fazer para esse aniversário? E aí tu dá uma noção de planejamento. Com certeza. Né? Eu tenho algo que eu tenho que fazer lá. Então, quando tu materializa, que é algo que a gente trouxe bastante aqui, a gente traz bastante, quando a gente materializa algo no futuro, é muito mais fácil a gente não se executar, né, hoje, né? Executar o planejamento e é muito mais fácil a gente abrir mão de algo hoje, porque a gente sabe o que a gente vai fazer lá no futuro, Exatamente. né? Tem um objetivo de longo prazo. Além disso, criar uma pequena fonte de renda. Então, incentivando a vender algo. E aí pode ser com dog walker, com vender brigadeiros, vender docinhos, vender alguma coisa. O dog walker é cuidar dos cachorros, passear com os cachorros? Isso, passear com os cachorros da vizinhança, enfim. Legal. Eu acho que são tarefas bem interessantes porque tu traz a conscientização do trabalho, né? Aí tu já tá entrando numa outra fase, de um outro momento de vida daquele ser humano ali, né? Que são dos 4 pilares, né? Como ganhar dinheiro, né? Como ganhar dinheiro é tão importante tanto quanto como gastar, né? Então, eu acho que trazer essa consciência para os adolescentes, então, de que se ele fizer tarefas, ele pode ser recompensado. E aí pode ser passear com os cachorros, então, do condomínio, passear com os cachorros da família, vender coisas para a família mesmo, né? Para um objetivo específico. Então, eu acho que aí a gente já começa com outras tarefas um pouco mais complexas, né? Mas que tá totalmente de acordo com a idade ali, entre 13 e 15 anos, mais ou menos. E para fazer o nosso fechamento de hoje, então, desse episódio tão importante, que ele fala muito mais sobre uma construção de um legado, né? Desde da educação financeira infantil.
E se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo desse episódio, é que falar sobre dinheiro com crianças e adolescentes não é sobre valores exatos, é sobre valores de vida. E ensinar que o dinheiro pode ser uma ferramenta de liberdade, de escolha e de consciência, sempre usando com muita intenção. E como a gente sempre diz aqui no DesbravaCast, né, Renata? O dinheiro ele só ganha sentido quando está a serviço de quem somos e do que queremos construir. Educar financeiramente é, no fundo, ensinar a viver com muito mais responsabilidade, presença e também propósito. Então, se hoje tu plantar essa sementinha em uma criança, talvez tu não veja o resultado amanhã, mas com certeza tu vai estar construindo um futuro onde o dinheiro não aprisiona, e sim liberta. Essa sim é uma herança que nenhuma crise consegue tirar. Então a pergunta final aqui para ficar a reflexão para vocês: que história sobre dinheiro tu estás contando sem palavras, apenas com as tuas ações, para as crianças que te observam? Excelente. Então tá, pessoal, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.